Meu nome é Lúcia, e eu costumava levar uma vida bastante comum. Cresci em uma pequena cidade, me mudei para a cidade grande em busca de oportunidades. Como muitos, acabei encontrando meu caminho para a profissão mais antiga do mundo. Como garota de programa, eu tinha uma abordagem profissional para meu trabalho, separando minha vida pessoal daquilo que fazia para sobreviver. Tudo começou em uma noite sombria de outono. Recebi uma ligação de um cliente que parecia ansioso e inquieto. Ele queria que eu fosse até sua casa, e o pagamento era generoso. Aceitei o convite, afinal, o dinheiro era uma tentação difícil de resistir naquela época. Quando cheguei à casa do cliente, uma sensação estranha me invadiu. Era uma mansão antiga, cercada por uma floresta densa. O lugar parecia abandonado e mal cuidado. Tentei não pensar muito nisso e me concentrei em cumprir meu trabalho. O cliente não queria fazer muito além de conversar, o que parecia um alívio naquele momento. Conversamos sobre temas variados, desde sua vida pessoal até histórias de família. O tempo passou rápido, e a noite estava prestes a acabar. Quando perguntei se ele gostaria de estender nosso encontro, ele olhou para mim com um sorriso enigmático e disse que havia algo mais que gostaria de mostrar. Ele me guiou até o porão da casa, e a atmosfera mudou imediatamente. As paredes estavam cobertas de estranhas inscrições, velas iluminavam a sala de forma sinistra, e no centro do porão havia uma mesa com objetos estranhos. Meu coração acelerou. Ele me explicou que estava realizando um ritual para entrar em contato com os espíritos e que precisava da ajuda de alguém como eu. É claro, estava aterrorizada, mas o dinheiro que ele havia me prometido era tentador demais para recusar. Ele começou a recitar palavras em uma língua que eu não entendia, e o medo tomou conta de mim. À medida que o ritual prosseguia, coisas estranhas começaram a acontecer. O ar ficou pesado, e as velas piscavam de maneira irregular. Sombras dançavam pelas paredes, e eu estava presa naquele porão. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Parecia que algo sobrenatural estava tomando conta do lugar. O cliente finalmente terminou o ritual, e o porão ficou em silêncio. Ele me olhou com um olhar vitorioso e disse que os espíritos estavam com ele. Eu senti um arrepio na espinha, sabendo que havia testemunhado algo aterrorizante. Ele me pagou como prometido e me deixou ir embora. Nunca mais voltei àquela casa, e abandonei a profissão de garota de programa. Aquela noite assombraria meus sonhos por anos a fio, e eu aprendi a lição de que a ganância pode nos levar a lugares sombrios e perigosos. A vida que eu levava era repleta de escolhas arriscadas, mas nada se comparava ao terror que vivi naquela noite no porão daquela mansão assombrada. História 2. Meu nome é Laura, e eu costumava ser uma garota de programa em uma cidade litorânea tranquila. Minha vida parecia ter encontrado um equilíbrio temporário entre a necessidade de sobreviver e a beleza do oceano que me cercava. No entanto, tudo mudou em uma noite tempestuosa que se tornaria um pesadelo. Um cliente misterioso me chamou para uma reunião em uma luxuosa mansão à beira-mar. A promessa de uma grande quantia em dinheiro me levou até lá, mesmo com um pressentimento sinistro que se instalou quando me aproximei do local. A casa era uma construção antiga com uma torre, onde a luz do farol do porto piscava sinistramente. Ao entrar, fui recebida por um homem alto e pálido, com olhos que pareciam sem vida. Ele me conduziu até um quarto no último andar da torre. O ambiente estava escuro, a luz fraca das velas criando sombras dançantes nas paredes de pedra. No centro do quarto, havia um círculo desenhado no chão com símbolos estranhos. O cliente me instruiu a se sentar dentro do círculo,
e ele começou a recitar palavras antigas, em uma língua que não conseguia compreender. Enquanto ele falava, a tempestade lá fora rugia com fúria, e as ondas batiam nas rochas com uma intensidade assustadora. O som do vento uivando parecia um coro macabro. Conforme o ritual avançava, senti uma presença maligna se aproximando. As velas tremiam, e o ar se tornava pesado e sufocante. Olhei ao redor, e as sombras pareciam se mover de forma independente, tomando formas grotescas. Fui dominada pelo pânico quando uma figura sombria emergiu das sombras. Era uma criatura com olhos brilhantes e garras afiadas, algo que só poderia existir em pesadelos. Tentei sair do círculo, mas algo invisível me prendeu. O cliente sorriu e disse que havia feito um pacto com esse ser das profundezas do oceano. Ele desejava poder e riqueza, e estava disposto a arriscar tudo para obtê-los. Eu estava ali como parte do acordo. O mar rugia lá fora, como se a própria natureza estivesse protestando contra a presença do mal naquela casa. A criatura se aproximou de mim, e meu coração batia descontroladamente. Eu gritei, desesperada, enquanto as ondas do oceano batiam contra as rochas e uma chuva torrencial caía do céu. De repente, o farol do porto, em sua luz brilhante, iluminou a sala, e a criatura se desfez em sombras. O cliente, tomado pelo terror, recuou. Foi a minha chance. Com todas as minhas forças, consegui romper a barreira invisível que me mantinha presa e corri em direção à porta. Abri a porta com um estrondo e me atirei escada abaixo. Nunca mais voltei àquela cidade. A experiência naquela mansão sombria à beira-mar me ensinou que o mal pode estar à espreita em lugares inesperados, e que a busca desesperada por dinheiro pode nos levar a perigos inimagináveis. Desde então, tenho tentado encontrar uma maneira de deixar meu passado para trás e começar de novo, longe daquela cidade à beira-mar que esconde segredos aterrorizantes. História 3. Meu nome é Carolina, e eu era uma garota de p*** que, por opção ou necessidade, frequentemente aceitava encontros em locais inusitados. Uma noite, porém, meu trabalho me levou a uma situação aterrorizante no interior de um carro. Recebi uma ligação de um cliente que queria me encontrar em uma estrada deserta, longe da cidade. Embora a ideia de um encontro em um local tão isolado me causasse apreensão, a promessa de pagamento generoso me fez seguir adiante. Quando cheguei ao local combinado, um homem estava parado ao lado de um carro preto, de janelas escuras. Ele me convidou a entrar no veículo e, relutantemente, eu aceitei. O interior do carro estava escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco do painel. Assim que entrei, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava errado, mas estava presa no banco do carro e incapaz de escapar. O cliente, de aparência sinistra, começou a dirigir em alta velocidade, levando-me para longe da cidade, para um lugar desconhecido. A tensão no carro era palpável. Eu tentei quebrar o silêncio, mas ele se recusava a responder às minhas perguntas, olhando fixamente para a estrada escura. O medo se intensificava a cada quilômetro que passava. Enquanto dirigíamos, percebi que as estradas estavam ficando mais estreitas e sinuosas, e a paisagem ao redor estava envolta em trevas. Foi quando eu entendi que estava em uma situação de perigo real. Eu não sabia o que ele planejava, mas tinha certeza de que não era nada de bom. Foi então que ele finalmente quebrou o silêncio, revelando sua intenção sinistra. Ele me disse que eu não sairia daquele carro viva, que ele tinha outros planos para mim. O pânico tomou conta de mim quando percebi que estava em uma situação de vida ou morte. Desesperadamente, tentei abrir a porta do carro,
mas estava trancada. Gritei por socorro, mas a estrada deserta parecia não ter testemunhas. Eu estava sozinha com um homem perigoso, em um carro que se tornou meu cárcere. No auge do meu desespero, a sorte sorriu para mim. O carro começou a falhar e parou abruptamente no meio da estrada escura. O cliente tentou fazer o veículo funcionar, mas algo estava claramente errado. Em um momento de desespero, consegui destrancar a porta e corri para longe do carro. Eu estava ofegante, exausta, mas determinada a sobreviver. Ele ainda estava dentro do carro, xingando e tentando reiniciá-lo, mas eu não olhei para trás. Consegui chegar até a estrada principal, onde um motorista que passava me levou até a segurança de um posto de gasolina. Chamei a polícia, e o homem foi preso. Essa noite assustadora me ensinou que a vida como garota de Ipanema é cheia de perigos imprevisíveis. Eu nunca esquecerei o terror que vivi naquele carro, mas isso me deu forças para seguir em frente e buscar uma vida melhor. História 4. Isabela era uma garota de Ipanema que trabalhava nas movimentadas ruas noturnas da cidade. Ela conhecia todos os cantos escuros e todos os tipos de clientes, mas uma noite, um cliente misterioso entrou em sua vida de uma forma que ela jamais esqueceria. Enquanto caminhava pela avenida repleta de bares e clubes, Isabela foi abordada por um homem alto e elegante que parecia saído de outra época. Ele usava um terno escuro e um chapéu que ocultava boa parte de seu rosto, deixando apenas seus olhos escuros e penetrantes à vista. Seu tom de voz era calmo e educado, e ele solicitou seus serviços por toda a noite. Isabela concordou, embora estivesse intrigada com a aura enigmática do homem. Eles se dirigiram a um luxuoso hotel no centro da cidade, e Isabela estava certa de que a noite seria como qualquer outra. No entanto, assim que entraram no quarto, algo estava evidentemente errado. O quarto do hotel estava decorado de forma luxuosa, mas também parecia antiquado e sombrio. Retratos antigos adornavam as paredes, e móveis antigos preenchiam o espaço. O cliente misterioso insistiu que Isabela se sentasse, e então ele começou a lhe contar histórias aterrorizantes sobre o hotel, incluindo relatos de hóspedes que haviam desaparecido no passado. Isabela, inicialmente, pensou que ele estava apenas tentando criar um ambiente de suspense, mas à medida que a noite avançava, as histórias se tornavam mais horripilantes e detalhadas. O cliente começou a falar sobre almas aprisionadas no hotel, presas para sempre em seus corredores e quartos. O medo começou a se infiltrar em Isabela, e ela percebeu que não sabia mais o que esperar daquela noite. O cliente então a convidou a participar de um ritual sombrio que supostamente libertaria as almas aprisionadas no hotel. Ele entregou a ela um livro antigo e começou a recitar palavras estranhas e sinistras. Nesse momento, Isabela, consumida pelo terror, conseguiu escapar do quarto, deixando o cliente misterioso e o livro macabro para trás. Correndo pelos corredores escuros e decadentes do hotel, ela sentiu que estava sendo perseguida por algo sobrenatural. Finalmente, Isabela conseguiu chegar à recepção do hotel, onde pediu ajuda. A equipe do hotel ficou surpresa com sua história, já que o quarto que ela mencionou estava abandonado há anos. Não havia registros de nenhum cliente misterioso, e o hotel já havia sido palco de histórias de assombração no passado. Isabela saiu do hotel aterrorizada e nunca mais voltou a trabalhar naquelas ruas noturnas. Ela sabia que havia experimentado algo genuinamente aterrorizante naquela noite que, por pouco, escapou de um destino sinistro. Aquela experiência a deixou com cicatrizes que nunca conseguiram cicatrizar completamente, e ela passou o resto de sua vida evitando qualquer coisa relacionada ao sobrenatural.